Olá, caros estudantes do primeiro série, tudo bem com vocês? Então, nessa semana vamos começar com uma aula de revisão. Rapidamente vou passar os principais pontos de algumas matérias que a gente teve, e vou deixar disponível com vocês também esse slide em PDF. Então, vamos começar. Então, o Crescente Fértil, é onde surgiram as primeiras civilizações, também chamado berço das civilizações. Fica nessa região do Oriente Médio, onde é que hoje é o Iraque, o Egito, Israel, nessa região aí onde surgiu as primeiras, as mais antigas civilizações, povos antigos. Nós estamos falando povos da Mesopotâmia, do Egito, os hebreus. Vamos falar também da China e da Índia, rapidamente. Então, o Crescente Fértil é que esses povos, a maioria deles, surgiram na margem dos rios. Rios esses que foram fundamentais para a fertilidade da terra e o desenvolvimento da agricultura. Então vamos iniciando com a civilização egípcia, com a importância do rio Nilo, O rio Nilo, um dos maiores rios do mundo, deixava na terra, no solo, um humus, uma quantidade de humus que era responsável pela fertilidade do solo. A gente vai passando rapidamente, depois vocês podem ler, A sociedade egípcia, então, temos aí a pirâmide social, dividindo todas as classes, do faraó até os escravos, cada um com a sua função. Então, o faraó era considerado um deus vivo, além de um rei autoritário e centralizador, dono de todos os territórios. O tipo de governo era chamado de uma teocracia, quer dizer, onde o governante é considerado uma divindade. Então, os egípcios são um povo muito religioso, eram politeístas, e tinha uma variedade de divindades. Aí tem a figura mostrando Ísis, Osíris, Sete. E esses deuses representavam as forças naturezas, tinham figuras humanas, figuras de animais. Aqui o Sete tem a cabeça de um animal, Adoravam até gatos, cada um com uma função. A religião dos egípcios, então, acreditavam que a alma poderia viver eternamente, desde que encontrassem um corpo em perfeitas condições de se alojar. Então, foram eles os criadores da mumificação, a técnica da mumificação. Era a partir dessa crença de que a alma não morreria, a alma teria que encontrar novos corpos, surgiu então a técnica de conservar o corpo. Então ali eu coloquei a imagem de uma múmia e os passos de como era feita a mumificação. Tirava as vísceras do cadáver, além disso o coração, o fígado, o intestino. Depois era colocado sal, água para matar as bactérias, Durante 70 dias ficava em repouso, depois o corpo era enfaixado e colocado no sarcófago.
Então, os egípcios foram um povo de uma rica cultura. Temos algumas imagens ali. Os egípcios são conhecidos pelas pirâmides, né, onde era colocado o sarcófago, o corpo dos faraós. É conhecido pelo papiro, um papel tirado dessa planta com esse nome. A escrita, né? O tipo de escrita chamada escrita hieroglífica, está ali a escrita. Pintura em paredes, né? Coloridas, pinturas coloridas. Eles foram os criadores da química, né? A palavra química é do egípcio, quer dizer terra negra. A manipulação de substâncias químicas, fabricação de remédios, né? A álgebra, a geometria, no cálculo para construir as pirâmides, astronomia, a medicina, né? Nas dissecações dos cadáveres, né? A técnica da mumificação levou eles a entenderem muito bem da anatomia humana. Vamos para outro povo, a Mesopotâmia. Então, a palavra Mesopotâmia significa entre rios. Temos um mapa aí. Esses povos viveram onde hoje é o Iraque, né? Entre os rios Tigre e Eufrates se desenvolveram vários povos. Um dos povos foi os sumérios, né? Cuja invenção, uma das mais principais invenções, foi o que se chamou escrita cuneiforme, a primeira escrita que se tem notícia na história, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Essa escrita era feita em argila, né? Em bloco de argila, com um objeto pontiagudo chamado cunha. Por isso, cuneiforme. Outro povo que se desenvolveu nessa região foram os babilônios, que construíram o primeiro império, né, que se tem notícia, e também elaboraram o primeiro código de lei, né, quando o rei se chamava Hammurabi, por isso que se chamou Código de Hammurabi. E era baseado na expressão do olho por olho, dente por dente, né? Aquela expressão, o que faz aqui, paga aqui. Por exemplo, se um filho agredir seu pai com as mãos, terá sua mão cortada. Se um construtor edificar uma casa para um homem livre e a casa desabar, matando o proprietário, esse construtor será morto, né? Hoje em dia isso se chama justiça com as próprias mãos, vamos dizer assim. Tem gente que, muitas pessoas acreditam na justiça com as próprias mãos. Então era uma lei muito rígida, mas era uma lei que não era justa para todos, né? As pessoas mais ricas, filhos de nobres, já não eram punidos da mesma forma que outros. Os povos da Mesopotâmia, então, tinham uma religião também, obviamente, eram politeístas. Diferentemente dos egípcios, eles não acreditavam que a alma pudesse assumir forma em outro corpo, né? Eles acreditavam que depois da morte o espírito das pessoas iam para um mundo inferior, um lugar sem retorno. Também tinha vários deuses, Deus do sol, Deus da justiça. Para cada coisa tinha um Deus, Deus da lua, ligado às questões da natureza. Um povo que deixou muita cultura, né, heranças culturais, na matemática, a álgebra, na astronomia, né, o conhecimento na diferenciação entre estrelas e planetas, o desenvolvimento de um calendário, 12 meses,
os signos, né? Os signos, que é a constelação de estrelas, que a ideia de que a estrela pode influenciar no futuro das pessoas, foram os mesopotâmicos que criaram. A arquitetura, suntuosos palácios e templos. Aqui nós temos a imagem da zigurates, né? É um tipo de uma pirâmide. É chamado um templo, né? Lá em cima onde é que eles faziam as adorações, as oferendas. E também é um observatório astronômico. Foi na Mesopotâmia, onde surgiu também o barco, onde surgiu o arado, astrologia, agricultura, irrigação, a roda. Vamos os hebreus, né? Os hebreus é conhecido como o povo da Bíblia. A localização é antiga Palestina, onde hoje é Jerusalém, né? Jerusalém é a capital de Israel, né? Melhor dizendo, Israel. Essa imagem, não sei se já é conhecida por vocês, né? É a passagem do Mar Vermelho, então muita história desse povo hebreu ou judeu, ela é contada na Bíblia, nos primeiros livros da Bíblia do Antigo Testamento. É um povo que cria a religião de um Deus só, é o judaísmo, a crença num Deus, monoteísta, diferentemente das outras religiões que eram politeístas. Essa religião é mono. Ali a questão dos 10 mandamentos, né? As características principais dessa religião é monoteísmo e o salvacionismo, quer dizer, a crença na vinda de um Messias. Ali a figura do Muro das Lamentações, né? O Muro das Lamentações é o que tinha sobrado do Templo de Jerusalém, construído por o rei Salomão. Então é um dos pontos turísticos lá de Jerusalém, né? E um lugar sagrado. Nessas frestas ali, as pessoas escrevem suas orações e colocam ali como um pedido, né, a Deus. Então, ali fala, né, que os hebreus foi um povo que foi muito sofrido, foi perseguido lá no Egito, foi escravo do Egito. Daí Moisés, né, foi escolhido para salvar esse povo, que tirou das mãos dos faraós, né, que passou pelo Mar Vermelho, né. A passagem do Mar Vermelho é chamado Êxodo, né, a Páscoa deles. Um povo que sofreu perseguição pelos romanos, né, de onde surgiu lá a figura de Jesus Cristo como Salvador, que não é reconhecido, não foi e não é reconhecido como Salvador desse povo, né, o Jesus Cristo. Os hebreus também, esses mesmos que foram perseguidos pelo Hitler, né, nos campos de concentração, né, nazista. Eles se dispersaram, né, na Terra Prometida, após o Moisés ter levado eles para a Terra Prometida, porque Israel é considerado Terra Prometida por Deus, né? Depois eles se dispersaram e mais tarde, lá em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU criou um país para eles chamado Israel. E daquela data em diante, até agora, esse povo ele tem constantes conflitos, né, com os árabes palestinos naquela região. Vamos para frente, então, China. Então, o povo da China também é um povo antigo, há 4.000 anos atrás. Eles surgem às margens do Rio Amarelo. Xin She foi o primeiro imperador da China.
do nome desse imperador que teria surgido o nome da China, né? Ele unificou os reinos, né, num grande império e, entre outras coisas, teria iniciado a construção da Grande Muralha, né, que visava defender o território contra invasões estrangeiras, invasões do norte. Na China, né, eles são conhecidos pela sua filosofia oriental, uns chamam de religião ou filosofia oriental, como Confúcio, né? Confucionismo e o taoísmo. Tem a doutrina ali, Confúcio, então defendia que ser solidário, né, altruísmo, pensar no outro, cortesia, fidelidade, a moderação, a harmonia, né? O taoísmo tem essa imagem ali, né? Não sei se vocês já ouviram em algum lugar, e significa a união, o equilíbrio das forças opostas, né? O equilíbrio das forças opostas, a escuridão, o negativismo, yin e yang, a positividade e a negatividade. Equilíbrio dessas forças opostas é que é a base de todas as coisas. Os chineses então foram hábeis inventores, porcelana, papel, acupuntura, pólvora. E são conhecidos como também inventores da seda, né? A seda através da lagarta, né? A lagarta que vai deixando aquele fiozinho e fazendo a seda. A rota da seda são as estradas, né, onde transitavam os mercadores, que ligou a China às regiões do Ocidente, fazendo da China ser conhecida no mundo todo e desenvolvendo o comércio, sendo o que a China é hoje, né, uma das maiores potências, a maior potência da Ásia e também do mundo. Voltando. E vamos para a Índia, né? A Índia também, os primeiros povos da Índia surgem do rio Indo, né? Baseava-se na agricultura de irrigação. O povo da Índia é conhecido pelas castas, né? Até 1950 havia castas, que é como se fossem classes sociais, né? Brahmanes, Kshatriyas, Vaishyas, Sudras, cada um, né, com a sua função. Sacerdotes, nobres, comerciantes, trabalhadores braçais e, por último, os párias, ou chamado Dalits, que não pertenciam às castas. Não tinha... Você nascer dentro de uma classe social como párias, né, você nunca teria, vamos dizer assim, a esperança de mudar de classe social, né? As classes sociais eram bem rígidas, não havia mobilidade de uma para outra, jamais poderia sonhar um pária ser um brahmane, né? Era bem rígido, assim, um destino, vamos dizer assim, nascer naquela classe e morrer naquela classe. E era muito ligado à religiosidade, né? Vamos ver aqui a religião, então. Uma das principais religiões é o hinduísmo e o brahmanismo, né? Cultuam uma variedade de deuses, eram politeístas, tem alguns ali, Brahma, Vishnu, Shiva, e eles acreditam, essa é uma religião ainda bem presente lá na Índia,
na crença nas reencarnações. Uma variedade, o ciclo de reencarnações poderia ser a alma nascer, né? Morrer e nascer de novo. Poderia se reencarnar em pessoas, ou poderia se reencarnar em animais. Qual era o objetivo da reencarnação? É para a purificação da alma. Né? Aí fala do karma, né? Deve ter ouvido falar, o que é o karma, né? A bagagem que trazemos das vidas passadas. Aqui na religião tem uma variedade de curiosidades. O rio Ganges, né? O rio Ganges é o rio, é um rio sagrado para eles. Eles cremam os mortos, né? Lá no rio eles se banham, eles jogam as cinzas dos seus mortos, né? Eles colocam oferendas para os seus deuses, e lá onde eles lavam as roupas, né? Então é bem interessante. O budismo, né, também nasceu lá, do Siddhartha Gautama, né? Era um príncipe rico que largou, né, toda a sua riqueza, os seus privilégios, e foi viver na simplicidade. Está ali a figura do Buda, né, chamado Siddhartha Gautama, que era um dos fundadores. Buda não é considerado um deus, né? Eles seguem as orientações do Buda. Então a doutrina é interessante que fala que o sofrimento das pessoas é em cima dos desejos, né? Do orgulho, da arrogância, dos apegos, né? E a felicidade está em se libertar disso tudo, né? A procura de uma vida simples, né? E em paz. Então ali tem 8 etapas para transformação pessoal, tá? Meditação profunda, reflexão, e o Nirvana, que é o completo equilíbrio emocional. O budismo. Então terminamos aqui, foi um vídeo rápido, eu vou deixar esse material para vocês estudar, e a próxima semana nós vamos fazer uma atividade avaliativa sobre esse conteúdo. Grande abraço e se cuide.